Venham e vejam é a nossa série do Natal, aonde nós estamos nos baseando naquela conversa de Jesus com os discípulos de João, quando eles querem saber aonde Jesus está hospedado, onde ele está morando, e Jesus faz um convite tão bacana, diz: venham e vejam. E a questão não era mostrar em si aonde ele dormia, mas a questão era estabelecer um relacionamento com ele, que já era 4 horas da tarde, quando eles começaram a conversar, e diz que eles passaram a noite e o dia seguinte conversando a respeito de um monte de coisas da vida. Portanto, a gente olha o texto hoje e a gente percebe que o que Jesus Cristo está é interessado em estabelecer um relacionamento comigo e com você. Ele está interessado em te conhecer de perto, em saber quem você é e caminhar junto dele ou de você. Mas mais do que isso, ele, como é soberano, Deus encarnado, ele sabe quem você é, ele conhece o seu coração, porque a intenção dele verdadeira é que você o conheça, que você se relacione com ele, que você tenha intimidade com ele. Nós já vimos, em cima disso, algumas respostas que Jesus tem dado aos questionamentos que a própria humanidade faz em relação à sua existência. Jesus respondeu 7 vezes na Bíblia, ou se apresentou 7 vezes na Bíblia dizendo: eu sou. Ele disse que ele era o pão, ele disse que ele era a porta, ele disse que era a luz, e assim por diante ele apresentou. E hoje eu quero pensar em as respostas dadas por ele, 2 delas, na apresentação do eu sou. E o que isso tem a ver com os nossos dias, ou como é que nós podemos aplicar isso para nós hoje? Que respostas são essas à importância da nossa existência? Lá em casa, todo mundo voltou a estudar. Os meninos já estudavam, o Pedro entrou na faculdade agora, a partir do ano que vem ele está fazendo direito. Eu esse ano comecei a estudar marketing e a Dani ano que vem está estudando psicologia. A Dani é formada em administração com ênfase em recursos humanos e agora vai estudar psicologia. Eu já era avaliado, o meu desempenho, 360 graus o tempo todo. Agora, além da avaliação, eu teria análise. Ou seja, eu peço por muita oração que a partir do ano que vem a minha família está perdida lá em casa. O fato é que essa semana eu estava estudando e me deparei mais uma vez com Maslow e a sua bacana teoria a respeito da hierarquia das necessidades. Um estudo feito por ele em 1946, mais ou menos, e ele avaliando a crise que existia entre os negros e os brancos em Nova York, ele começa a pesquisar e a estudar a relação entre eles e quais seriam as necessidades básicas inerentes àquele povo, mesmo o povo segregado, dividido, quais seriam as necessidades básicas que apresentam ao ser humano para a sua existência. E Maslow, eu até achei o Maslow bonitinho, uma foto bacaninha, ele parece o Lilo e Stitch do filme, mas gostei, bacana. Ele apresenta que as necessidades, elas têm de um nível mais baixo a um nível mais alto, e você não consegue passar de um nível para o outro sem que as suas necessidades anteriores, a primeira etapa dela, tenha sido suprida. Por isso, nós olhamos para essa pirâmide estabelecida por ele, conhecida como a hierarquia das necessidades, ou a pirâmide de Maslow, e ela apresenta na sua base, a primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Necessidades como a fome, a sede, o sono, o sexo, o abrigo, a vontade de ir no banheiro, são necessidades fisiológicas e se elas não são supridas, a existência se encerra logo de início. Logo depois, a segunda patamar da pirâmide, ele fala das necessidades de segurança, que são, que dão simplicidade à vida, aonde se refere ao ser se sentir seguro dentro de casa, de forma a não ser invadido, sentir-se seguro no emprego, a não perder o seu emprego, a sentir-se seguro num grupo, a não ser rejeitado pelo grupo. Enfim,
é um segundo patamar, que onde estando as fisiológicas supridas, a necessidade de segurança logo depois aparece e ela tem que ser suprida. Sendo suprida, o terceiro patamar, ou a terceira classe de necessidades, são as necessidades sociais. Necessidades de amor, de afeto, de afeição, de sentimentos, de pertencer a um grupo, de fazer parte de um clube, a estar inserido numa igreja, a fazer parte de um pequeno grupo. Ou seja, eu tenho essa necessidade, eu careço desse movimento, eu preciso disso. Então, se as minhas necessidades fisiológicas estão supridas, logo depois eu preciso de necessidades de segurança. E se as minhas necessidades de segurança estão supridas, o próximo patamar é uma necessidade social. Eu preciso estar inserido no meio de um povo. Maslow continua dizendo que, além dessas três, existe uma quarta que é a de estima. É a relacionada com a maneira pela qual a pessoa se vê e ela se avalia. Envolve a necessidade de aprovação, de reconhecimento, de aceitação, de status, de prestígio, de reputação, de consideração. Tem a ver consigo mesmo. Na verdade, essa é uma necessidade que expõe a carência da pessoa em relação a ela ser aceita no meio de um povo. Não fazer só parte de um grupo, mas ser aceita, ser importante, ser parte necessária, peça essencial a este grupo. Essas quatro áreas, elas são muito externas, tem um movimento de fora para dentro. Até que Maslow chega ao topo da pirâmide dizendo, existe o último patamar, que é o de realização, de autorrealização. É quando o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser, dar o melhor de si mesmo, encontrar-se no mais alto nível de expoente ou exponencial da sua própria existência. Ele diz, é assim ou é aqui que ele encontra a sua realização plena. Se eu estou satisfeito fisiologicamente, surge a necessidade de segurança. Se eu estou satisfeito na minha segurança, surge a necessidade de fazer parte de um grupo, de estar socialmente envolvido. Se eu estou satisfeito na minha esfera social, eu preciso não só ser aceito, mas também ser querido, ter necessidade dentro do grupo, ser peça fundamental, ter uma estima dentro deste grupo. E por fim, eu preciso encontrar a minha razão de ser, o porquê eu existo. Eu preciso buscar meu potencial maior, ter totalmente as minhas capacidades desenvolvidas e assim ser algo que eu fui de fato criado para ser. Interessante que essas são as palavras de Maslow há 70, 80 anos atrás, quando ele estuda o comportamento humano no meio de uma crise existente. E ele define, então, uma teoria da hierarquia das necessidades. Só que o que é mais interessante ainda, é que quando eu olho para as palavras de Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele vem com uma proposta diferente. Ele diz, eu sou. Eu sou. E interessante como Jesus é tão atual, que há mais de 2000 anos atrás, ele traz as respostas às necessidades que hoje nós entendemos que são inerentes, motivacionais, para que haja existência ao ser humano. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele traz a necessidade fisiológica dizendo, mesmo que você não tenha com o que comer, mesmo que você não tenha o que beber, mesmo que você não tenha com o que vestir, mesmo você não precisa se preocupar com isso, porque eu sou o pão, eu sou o seu sustento. Depois ele também traz uma questão maior dizendo, eu sou a porta, se você entrar por mim, ali você vai encontrar pastagem, segurança. Ali ninguém te pega. Você está protegido das adversidades, porque eu sou a porta. Eu separo o mundo sem
a minha presença, do mundo com a minha presença, a minha graça te basta. E aqui você está seguro, eu sou a porta. Ele continua dizendo, eu sou o bom pastor, sou eu que cuido de você, sou eu que preparo para você, como diz até o próprio Salmo 23, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um pasto verdejante. Eu te levo para águas de descanso e principalmente, sou eu quem preparo a mesa na presença dos teus adversários. Os teus relacionamentos eu cuido porque eu sou o bom pastor. E como bom pastor, eu sei cuidar das ovelhas, eu sei tratá-la do jeito que ela precisa ser tratada, eu sei cuidar de você. Da mesma forma como ele continua acrescentando, dizendo, eu sou a luz do mundo. Se você precisa de aceitação, se você precisa se sentir querido, se você precisa se sentir peça importante do universo do seu grupo, eu quero dizer que eu sou a luz do mundo. Sou eu quem trago para essa escuridão a claridade. Sou eu quem trago à tona a realidade. Sou eu quem mostro os objetos como eles verdadeiramente são, porque se eles estão no escuro, eu sou a luz e essa luz ilumina tudo isso. Interessante isso, porque ele traz para o homem dizendo, se você quer ser aceito, primeiro você vai ter que reconhecer quem você é e entender a sua limitação, saber que você não tem jeito, porque eu estou jogando essa luz em cima de você, porque essa luz sou eu. Entretanto, se você quer fazer parte de um grupo e você precisa se sentir socialmente aceito, eu quero dizer que essa luz que sou eu, mostra para você que não tem nada a ver com você. Fui eu que vim ao teu encontro. Você pode fazer parte do meu grupo. Você pode fazer parte do meu time. Eu te aceito, mesmo enxergando com a luz quem você é. Porque eu sou a luz. Que Deus incrível. Como Ele responde às necessidades básicas, existenciais, definidas pela psicologia. Como Ele traz respostas tão vivas e tão claras para nós. Só que não para por aí. Se existe a realização, Ele termina dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E é em cima deste texto que nós vamos gastar tempo hoje. Maslow, ele acrescenta na sua teoria dizendo, se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. Se você não alcançar aquilo que você foi criado para ser em sua potência maior, você provavelmente será um eterno infeliz. Interessante de pensar a respeito disso. Porque mesmo a psicologia, hoje em dia, já entende que essa teoria ela é muito boa para ser motivacional, para se trabalhar dentro das empresas, para tirar o que há de melhor nas equipes, para promover melhor o funcionário, para que traga melhores resultados para as empresas. Entretanto, essa teoria entende que há limitações, e as principais limitações são de que a vida não é tão lógica, não é tão cartesiana, não é tão binária, porque nós não conseguimos simplesmente suprir uma necessidade e pular para outra, suprindo a outra, pular para outra, porque muitas vezes aquela primeira necessidade, a básica, ela passou por um revés, por uma intempérie, se tornou novamente necessidade e por conta disso eu preciso retroceder e eu não consigo chegar num próximo nível de suprir as minhas necessidades sem antes preencher o nível anterior. Ele diz, há uma limitação. Porque a vida transcende. Ela é além do normal. Você não consegue alcançar o seu máximo necessariamente. E não é por falta de esforço, nem por falta de vontade. Mas como o velho e bom Salomão diz em Eclesiastes, é porque muitas vezes o tempo e o acaso vêm para todo mundo. E como é que a gente consegue resolver essa parada? Essa é uma necessidade. Mais uma pergunta que Jesus responde dizendo, eu sou
a ressurreição e a vida. Se você precisa de realização, você precisa entender que você só vai alcançar o seu máximo no dia que você entender que eu sou a ressurreição e a vida. Porque você nunca alcançará o seu máximo, porque o homem tem uma limitação, um inimigo que precisa ser derrotado, que é a morte, por causa do pecado. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu consigo, eu posso e eu quero levá-lo ao extremo do seu desenvolvimento, daquilo que você pode chegar, um ser que tenha vida eterna. Que Deus incrível, que Deus incrível. Por isso o texto de João, ele diz o seguinte, do verso 25 a 27. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? Ela lhe respondeu, Marta: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Lembra do contexto desses versículos? Duas irmãs, chamadas Marta e Maria, tinham um irmão chamado Lázaro. Era uma família muito querida de Jesus. Jesus já tinha experimentado algo bem gostoso com eles, porque a irmã Maria, num almoço oferecido em casa, ela uma vez começou a derramar perfume, e um perfume caro, aos pés de Jesus e enxugar com os próprios cabelos. Era uma família que já tinha demonstrado intimidade. Da mesma forma como Jesus, diz o texto de João 11, amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Jesus não era um simples conhecido da família, mas era amigo íntimo. Já tinha vivido experiências com ele. Experiências de sentar à mesa, experiências de ter o pés lavado por elas, experiências de ter vivido e ter sido sustentado por Lázaro no seu ministério. Ou seja, Jesus conhecia aquela família de uma forma especial. Lázaro ficou doente e as duas irmãs mandaram avisar Jesus, dizendo: o seu amigo, aquele a quem você ama, está doente. O senhor deveria vir para cá. Jesus recebe a notícia de forma estranha, esquisita. Ele espera 2 dias para sair. Ele recebeu, soube que Lázaro estava doente, e era uma doença complicada, porque as irmãs estavam preocupadas e mandaram avisar Jesus, dizendo: escuta, isso não é só com aspirina que se trata não, e nem uma noite bem dormida, isso aí é algo que está nos preocupando. Jesus, o senhor precisa vir para cá, porque o remédio precisa ser maior. Tanto pensavam assim, que as duas, quando chegaram na presença de Jesus, as duas chegaram em momentos diferentes. O contexto era o mesmo, as duas chegaram em momentos diferentes, mas as duas chegaram com o mesmo discurso, as mesmas palavras. Marta foi a primeira a chegar e disse: se o senhor estivesse aqui há 4 dias atrás, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela: eu sei que ele vai ressuscitar. E ela responde dizendo: eu sei que ele ressuscitará um dia, lá no final dos tempos. E Jesus diz: você não entende quem está falando com você? Teu irmão vai ressuscitar, acredita nisso. Ela disse: tá bom, eu sempre acreditei que você era aquele que nós esperávamos. Termina o papo, volta para casa, chega no ouvido de Maria e diz: o mestre está te esperando lá fora da cidade, ele quer conversar com você. Maria chega na presença de Jesus e com as mesmas palavras, o mesmo discurso, a mesma frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui há 4 dias atrás, nada disso teria acontecido, porque eu sei que o Senhor poderia ter curado o nosso irmão. Na cabeça das duas, elas pensavam: nós chamamos o Senhor, porque nós sabíamos que esse não era uma doença qualquer, era algo que somente o Senhor podia curar. Como o Senhor não chegou a tempo, nosso irmão morreu. Jesus olha para Maria e Maria começa a chorar, prostradas aos pés deles, apesar de ter dito a mesma frase que Marta.
Maria se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar. E Jesus se contorce por dentro e diz: aonde ele estava? Ela diz: vem aí, veja. E leva Jesus para a porta do túmulo. Jesus manda tirar a pedra. Indignado com a morte, ele chega na porta daquela sepultura, olha para os céus e diz: eu sei que eu posso pedir, porque o Senhor sempre me ouve. E na verdade eu só estou falando isso aqui agora, para que esse povo entenda com quem nós estamos falando. E dá um grito: Lázaro, vem para fora! E diz que Lázaro sai daquela sepultura, ainda envolto, amarrado nos panos, com a cabeça enfaixada. E Jesus diz: tirem tudo isso dele, para que ele possa ir embora. E a partir daquele momento, os fariseus começaram a discutir entre si e chegaram à conclusão de que Jesus não poderia mais ficar vivo. Eles precisavam acabar com a vida de Jesus. Esse é o contexto. Nesse momento, quando Jesus chega na presença de Marta, e Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Mais uma vez, Jesus esclarece todas as suas dúvidas, com uma afirmação dizendo: eu sou. Mais uma vez, Jesus não para discutir com Marta questões teológicas, mas ele quer ter uma experiência de vida com aquelas duas irmãs, trazendo à vida o seu irmão. Ele não está preocupado em estabelecer um teorema, ele não está preocupado em definir uma teoria, ele não quer mais uma vez dizer A mais B é igual a salvação ou vida eterna. Ele simplesmente chega para elas e diz: ele vai viver. Como quem dissesse: espera um pouco, vamos começar a caminhar juntos. Ele vai sair daquele túmulo. Calma, calma. Agora, quando a gente olha para esse texto, entendemos que a quinta necessidade é uma necessidade de realização, é uma necessidade de poder chegar ao máximo, uma necessidade de chegar no mais alto nível. Nós entendemos que a vida não é previsível, ela não é justa, ela não é controlável, ela não é mesmo lógica. O texto diz: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. A vida não é lógica. Presta atenção. Um dia, esta Maria está em casa e Marta, sua irmã, e as duas recebem Jesus na casa, e Marta fica preocupada em preparar a casa. Ela está preocupada em ser aquilo que de fato ela tem que ser. Ela está preocupada em fazer com que a casa se torne um ambiente gostoso para aquele visita ilustre, aquele amigo bacana, aquele amigo importante que estava em casa. Será que a mesa está posta de forma certa? Será que os talheres estão no lugar certo? Será que a quantidade de feijão na panela vai dar para todo mundo? Será que Jesus está com fome agora? Ele aguenta esperar o arroz ficar no ponto? O frango ainda não está assado do jeito que está? A salada ainda não foi lavada? Eu preciso arrumar todas essas coisas. E Marta está agitada. Enquanto isso, Maria, sossegada aos pés de Jesus, ouve a história de Jesus, gasta tempo com Jesus. E a resposta de Jesus foi: Marta, você está muito agitada correndo de um lado para o outro. E você quer que Maria saia daqui para ir aí fazer o que você está fazendo? Você não entendeu ainda.
A vida é para ser vivida com encontros comigo, na minha presença, e não no agito da vida. Por isso ela escolheu a melhor parte. E você está perdendo o seu tempo nessa correria toda. Maria sabia quem Jesus Cristo era. Ela já tinha pego toda a sua previdência. Um perfume que valia quase 1 ano de trabalho, 300 denários. E derramado aquele perfume aos pés de Jesus. Na cabeça de Maria passava o seguinte: eu já fiz tudo o que precisava ser feito com Jesus. Eu escolhi a melhor parte. Eu já fiz a melhor escolha. Mas ainda assim, ela não estava isenta das injustiças, das intempéries, das provações e lutas que a vida nos oferece. A vida não é justa. A vida não é previsível. A vida não é controlável. Ou a vida não é mesmo lógica. O fato é que o tempo e o acaso vêm para todos, da mesma forma como chegou para Maria. De repente, aquela que tinha escolhido a melhor parte, vive uma turbulência. O seu irmão, aquele que protegia as 2 irmãs solteiras numa sociedade machista como elas, havia morrido. O que será de nós? A vida não é justa. Senhor, eu escolhi a melhor parte e o meu irmão ficou doente. A vida não é justa. A gente não consegue controlar. A verdade é que Jesus, nesse contexto todo, ele traz para uma outra realidade. Ele diz: a vida eterna, ela não é medida em tempo, mas em qualidade de vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha que coisa interessante. Em geral, nós pensamos na vida eterna, e essa sim é uma dimensão dela, como se algo que tivesse um começo, porque eu tive um começo na minha vida, mas como se ela não tivesse fim. Eu conto uma eternidade em dias e anos, como se fosse a dimensão tempo que está em jogo, e aquele tempo contado a partir dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, do mês, dos anos, dos séculos da minha vida. É como se eu olhasse para frente e dissesse: cara, eu tenho todo o tempo do mundo, é um tempo ilimitado. A verdade é que quando Jesus Cristo está dando essa resposta, ele não está dizendo desse processo de duração, mas ele está explicando a qualidade da duração. Dizendo sim, o processo é uma eternidade. Mas o que está em jogo agora não é a eternidade. O que está em jogo agora é a qualidade de uma vida morta eternamente ou de uma vida viva eternamente. A questão não é o tempo da eternidade, mas sim a qualidade. Jesus não está preocupado com o processo, mas sim com o produto. Jesus estava falando sobre o produto, a vida, e não do processo. Um tempo sem fim. As pessoas estão sempre preocupadas com o processo, mas o Senhor está interessado sempre no resultado. Vida é eterna que começa agora, já. Ele não está dizendo que é uma vida eterna para depois da morte. Ainda que morra, não morrerá eternamente. Ainda que morra, não morrerá eternamente, porque a vida eterna, ela começa agora. É a qualidade da vida que está sendo vivida agora. As pessoas discutem sobre o processo pelo qual Deus se revelou ao mundo. Discutem como é que este Deus veio. Discutem se este Deus é este Deus mesmo. Discutem se este Deus é capaz de criar uma pedra que ele não é capaz de carregar. Se este Deus é capaz, e um monte de coisas se discutem a respeito de Deus. Pergunta-se o processo pelo qual
E Deus não está preocupado com isso. O questionamento nunca será este. O questionamento é o resultado final. Você tem qualidade de vida? Você já experimenta uma vida que é vivida agora de fato? E no processo de levar a salvação de Deus às pessoas, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus estava falando sobre a vida em distinção da morte. A vida que supera a morte. Ele venceu a morte na ressurreição. E a ressurreição é o que ele dá às pessoas com toda a autoridade dele. Dele, Jesus, que criou a vida em primeiro lugar. E o que é interessante é que Jesus começa a se tornar especialista em produzir vida no meio da morte. Eu comecei o nosso encontro de hoje com a leitura dos 2 discípulos de João, mais uma vez chegando na presença de Jesus, dizendo: Jesus, João está preso e ele quer saber se o Senhor é o prometido mesmo ou ele tem que esperar outra coisa. Esses 2 discípulos vieram com esta pergunta de João porque eles tinham escutado falar do que Jesus Cristo havia acabado de fazer e de como o povo estava com um temor reverente, explodindo de alegria, porque Jesus havia se revelado. E o povo pensava: Deus veio ao nosso encontro. Sabe qual foi o grande estopim de tudo isso? Jesus caminhava, uma multidão o seguia, e eles são interrompidos por uma procissão de uma viúva que levava para enterrar o seu filho. E Jesus para aquela procissão e cura, traz a vida, ressuscita aquele menino. Mais uma vez, Jesus começa com a experiência de nos ensinar que Ele é o único que é capaz de trazer vida da morte. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei o que passa no seu coração. Talvez o cheiro seja cheiro de morte. Morte de um relacionamento. Morte de uma profissão. Morte de uma situação financeira. Morte da saúde. Eu não sei como você está vivendo hoje. Mas o que eu entendo pelo que a Bíblia nos diz e pela experiência de vida com o próprio Jesus, é que a preocupação de Jesus é trazer vida do meio da morte. E Ele não está preocupado necessariamente em transformar a sua causa agora. Isso é um processo. Ele está preocupado em apresentar a proposta. Sou eu que promovo vida do meio da morte. Basta você ter um relacionamento comigo e as tuas perguntas existenciais serão sanadas, porque eu sou a resposta. Eu sou a ressurreição e a vida. Interessante é que o conceito de vida eterna também nos é questionado, porque a gente pensa em vida eterna como uma vida que começa agora e vai até o fim. E o que a Bíblia diz, o que a Bíblia explica, o que a Bíblia descreve como vida eterna. Quando você lê a oração de Jesus em João 17, diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é vida eterna? A diferença entre a vida e morte tem muito mais significado do que a diferença entre dias e anos, mesmo que os dias e os anos desempenhem o papel no processo. Eu estou aqui para mostrar para vocês que a vida eterna sou eu. A vida eterna é Jesus Cristo, é conhecê-lo. Isso é viver, disse Jesus. Vida eterna é estar comigo. Vida eterna é me entender, é compreender quem eu sou, é estabelecer um relacionamento comigo. Vida eterna é você desfrutar da minha presença. Vida eterna é você saber que mesmo que você morra, você não estará sozinho, porque eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Vocês não precisam temer coisa alguma, mesmo que andem pelo vale da sombra da morte, porque eu estou com você, a minha vara e o meu cajado te consolam. Você não precisa de mais nada além da minha presença, porque eu sou a vida eterna. Mesmo que tudo na realidade da sua vida se dê como errado, que dê como perdido, que tudo se acabe, que o cheiro que você experimenta é cheiro de morte, ainda assim você tem uma qualidade de vida superior a qualquer outra, porque você tem vida eterna, você me conhece e eu sou suficiente para você. Desta forma, dessa dura maneira foi que Paulo aprendeu a viver, quando ele disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. O que eu tenho de vida, eu tenho em Cristo. O que eu preciso de vida, eu tenho em Cristo. O que eu careço de vida, eu tenho em Cristo. Cristo é a minha necessidade maior. Eu não preciso me realizar, porque eu só me realizo em Cristo. Porque as circunstâncias podem ser diversas, as circunstâncias podem ser inúmeras, mas Jesus Cristo é suficiente para mim. E Ele é a razão da minha existência. Por isso que ele diz que ele é o pão, aquele que supre muito mais do que as nossas necessidades fisiológicas. Por isso que ele disse que ele é a porta, aquele que supre totalmente as nossas necessidades de segurança. Por isso que ele disse que ele é o bom pastor, aquele que supre toda a nossa carência de relacionamentos. Por isso que ele disse que ele é a luz, aquele que supre as falhas existentes e eminentes em mim. Porque ele diz que é a ressurreição e a vida, é o único que é capaz de trazer realização para aquele que é limitado pela morte. Jesus Cristo é esse o cara. A terceira característica da vida eterna é que ela não é parecida com a que vivemos aqui na terra. Ele respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Jesus coloca a conversa num contexto do que é vida verdadeira. O que muita gente chama de vida hoje em dia, neste mundo morto, um mundo que jaz no maligno, é vida morta, é Walking Dead, é viver como um zumbi. É viver morto. Por isso que Efésios 2 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos. É uma vida morta. É cheia de frustração, é cheia de medo e desapontamento. É governada por aborrecimentos e ocasionalmente por desespero. Só que a conversa de Marta com Jesus não mudou nada. Nem a Jesus e nem a Marta. Ela volta para o seu cotidiano, para o seu luto, para a sua casa vazia, para a sua dor. O relacionamento dela com Jesus não promoveu vida. Nós sabemos o final do filme. Sabemos como essa história irá terminar. Portanto, vivemos somente como se fosse um capítulo triste de uma história com um final feliz. Porque o viver é Cristo. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de Cristo. Eu não preciso voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Como Marta fez. Eu não preciso disso. Eu preciso simplesmente entender que a vida é cheia de lutas. E o que vale a pena nessa vida é o relacionamento com Cristo. O viver é Cristo. O viver é Cristo. A quarta característica de tudo isso para a realização é que Jesus é o único que tem o poder de nos dar a vida eterna. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A história nos conta de duas mulheres que viveram a mesma situação,
começaram a conversa com Jesus com o mesmo discurso, as mesmas palavras. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi assim que a história apresenta o encontro de Marta com Jesus e o encontro de Maria com Jesus. Entretanto, com os dois, o fechamento é totalmente diferente entre eles. No primeiro caso, Jesus chega como um super-herói. Eu sou o dono da vida. Você não precisa se preocupar. Ele não está morto. Ele está simplesmente, como ele apresentou para os discípulos, ele está dormindo. Mas já fazia 4 dias que ele morria, que ele tinha morrido, ele já cheirava mal. O medo das irmãs de abrirem a sepultura era o cheiro que ia sair lá de dentro. Mas Jesus chega para elas como quem dissesse: eu sou Deus, você esqueceu? Eu sou Deus, você esqueceu? Eu sou Deus, você esqueceu? Sou eu quem cuido disso. Você não precisa temer coisa alguma. Ele só dorme. Eu vou tirá-lo dessa sepultura exatamente agora. A conversa com Maria foi diferente. Aquele que era o super-herói parece que chega frouxo na presença dela. Porque ela chega aos pés dele chorando e com as mesmas palavras: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aquele que dizia: você não precisa se preocupar, porque ele só está dormindo, eu vou trazê-lo à vida, ali ele fica constrangido. Ele sofre. Ele sofre. E o sofrimento que vem de dentro. Diz que ele fica revoltado com a morte. Ele fica indignado com a morte. Ele não considera a morte algo viável para o homem. E ele sofre a tal ponto que tem um dos versículos melhores para aqueles que nunca decoraram o versículo na Bíblia. Jesus chorou. Se você não sabe nenhum verso na Bíblia, pelo menos decore esse. Jesus chorou. Agora, que coisa esquisita. Que dicotomia. De um lado, o Deus Todo-Poderoso dizendo: eu tenho a vitória sobre a morte, para Marta. Do outro lado, Jesus encarnado dizendo: eu detesto a morte e a morte me faz sofrer. Esse Jesus é um ser incrível. É a encarnação de Deus. O homem 100% Deus e o Deus 100% homem. É aquele que veio ao nosso encontro. É aquele que desceu dos céus. Aquele que disse: eu preciso criar identidade, identificação. Eu preciso que eles saibam quem eu sou, mas eu preciso que eles saibam quem eu sou, por intermédio deles verem, perceberem que eu sei completamente quem eles são, porque eu vivi a mesma coisa. Eu não sou um Deus longe, pelo contrário, eu sou um Deus que me solidarizo tanto com a morte deles, tanto com a dor deles, tanto com o destino deles, que eu quero me tornar especialista em chamar a morte da morte, a vida da morte. E por isso eu quero viver o que eles viveram, inclusive morrer o que eles morreram, e ao terceiro dia ressuscitar, para que o único inimigo que falta ser vencido é a morte, seja vencida de uma vez por todas. Entretanto, Jesus sofreu com a morte, porque ele era a encarnação de Deus. Um Deus 100% homem. Um homem 100% Deus. Aqui não está se dizendo que ele era meio homem e meio Deus. Aqui está se dizendo que é um Deus que se fez homem. E aí eu te desafio a ir em qualquer filosofia, religião proposta na face da terra que apresente o Deus que veio ao seu encontro. Só no cristianismo. Só no cristianismo. O Deus que se fez homem. Só no cristianismo. É só nele.
que a Bíblia nos diz que Jesus é o Deus encarnado? Aquele que é Deus, mas é homem. A Bíblia nos diz simplesmente por duas coisas. Primeiro, Jesus veio ao nosso encontro para passar por tudo aquilo que um homem pode passar e ter autoridade em cima disso. O texto de Hebreus diz: foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. Ele veio ao nosso encontro para passar, ou para experimentar toda a dor e passar em todos os testes que nós passamos. Jesus experimentou na própria carne o que nós experimentamos. Segunda coisa, para vencer a morte. O texto de Hebreus diz: uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou-os que temia em vida por causa do medo da morte. Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele se encarna, se torna o Deus 100% homem, o homem 100% Deus, para experimentar tudo o que um homem pode experimentar e para aplicar somente o que o Deus pode aplicar. Ele morre e mais uma vez, ao terceiro dia, ele chama da morte a vida. Ele traz à existência as coisas que não existem. Interessante que Jesus chama Lázaro para a vida. E o resultado de tudo isso foi que muitos creram em Jesus. Mas o principal resultado foi que os judeus e os líderes religiosos daquela época se levantaram contra Jesus e o condenaram. A ressurreição de Lázaro é a condenação de Jesus. A vida de Lázaro é a morte de Jesus. Que Deus incrível! Eu não sei se você consegue entender isso. A vida de Lázaro é a morte de Jesus. Porque nós só podemos ter vida porque Jesus morreu por nós. A vida de Lázaro é a morte de Jesus. Por isso, a sexta necessidade, a necessidade de salvação, quando Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 11:25, e o contexto é: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. É interessante como Jesus chega à conclusão aqui, dizendo: escuta, vocês precisam de realização, vocês carecem de realização, é uma necessidade básica de vocês, mas vocês nunca se realizarão, porque eu sou, sem a minha presença, porque eu sou o único que consegue tirar de vocês todos os limites, inclusive a morte. Sou eu quem posso torná-los realizados, mesmo quando as suas outras necessidades não forem supridas. Sou eu que consigo fazer vocês viverem felizes em qualquer circunstância. Na pobreza, na riqueza, na fartura ou na escassez.
Tu dás, tu retens, tu abençoa, tu tiras. Sou eu que me torno para vocês a fonte de realização, mesmo quando as suas necessidades básicas não são supridas, porque sou eu que realizo vocês. Não são essas necessidades. Sou eu que continuo sendo para vocês o pão. Sou eu que continuo sendo para vocês a porta. Sou eu que continuo sendo para vocês o bom pastor. Sou eu que continuo sendo para vocês a luz deste mundo. Vocês não encontram realização em outras coisas. Por isso, vocês só se realizam em mim. Estas 5 necessidades básicas carecem de uma sexta: a necessidade de salvação. Vocês precisam ser salvos. E uma coisa vocês precisam conhecer e entender: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês não vão encontrar vida num outro caminho e numa outra verdade que não seja Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai que não seja por meu intermédio. Sabe por quê? Porque eu e o Pai somos um. O Pai me enviou para que eu estivesse no meio de vocês. E eu quero te glorificar, Pai, cumprindo a obra que o Senhor me deu para fazer. E o que eu preciso fazer? Eu preciso morrer por esse povo. Eu preciso experimentar o que eles experimentaram. Eu quero ser o Deus que eles podem olhar e dizer: esse Deus sabe o que eu estou vivendo, porque Ele já viveu o que eu passei. Eu posso olhar para esse Deus e dizer: este Deus é o Deus que me dá a vitória sobre a morte, porque Ele é especialista em trazer a vida da morte. Ele fez isso com a filha da viúva, Ele fez isso com Lázaro, e Ele fez isso com Ele mesmo, para que Ele pudesse ter toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra para Jesus, para que Ele pudesse fazer isso comigo e com você. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. O Cristo encarnado. O Deus 100% homem, 100% Deus. Que chama para si a responsabilidade, dizendo: não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai por intermédio de mim. Interessante que por 7 vezes, e nessa semana a gente vai ver a 7ª, quando Ele se apresenta como a videira, e nos 3 dias que a gente vai fazer a celebração, eu vou estar falando sobre a videira. Por 7 vezes Jesus se apresenta dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. O Evangelho de João descreve Jesus falando 7 vezes: eu sou, respondendo às principais perguntas que a humanidade fez. Mas sabe o que é mais bacana nessa história toda? É que teve um dia que um dos discípulos, o mais próximo de Jesus, quando ele estava a horas da sua crucificação, foi questionado, dizendo: você é discípulo dele, você é Pedro, aquele que caminhava com ele. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Eu não sou. Eu não sou. Talvez você tenha pensado que essa tenha sido a carta de óbito de Pedro. Ele ali se matou. E eu acredito que ali ele tenha escrito o seu atestado de óbito mesmo. Porque diz que ele por 3 vezes disse: eu não sou. O galo cantou. Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, e ele saiu dali morto, chorando amargamente.
disse: eu não nasci para esse Jesus. Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro, e dizendo para Pedro, por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus diz: é isso mesmo, Pedro, você não é, porque eu sou. E como eu sou especialista de trazer a vida da morte, você está morto agora, mas eu quero que você saiba o valor que você tem para mim. Eu quero ter um encontro tão marcante com você agora, que você é aquele que vai sair daqui e vai apacentar as minhas ovelhas. E Pedro se torna o Pedro que a gente conhece, da vida, da morte para a vida, simplesmente porque Pedro disse: eu não sou, enquanto Jesus dizia: mas eu sou. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver pelo seu mérito, tem tudo a ver por Jesus Cristo. Não há nada que você tenha feito que impeça Jesus de continuar sendo Ele mesmo o eu sou. É Ele quem responde a nossa principal necessidade, a de realização, porque é Ele quem nos salva. Queria te convidar a fechar os olhos e abaixar sua cabeça agora. Cuida, Senhor, desse povo agora, e apresenta para eles um Deus vivo, especialista em promover vida da morte, para que eles tenham a plena convicção e certeza de que o Senhor está com eles o tempo todo. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.